Muito boa noite aos que estão aqui presentes, boa noite aos que estão nos assistindo através desta plataforma, sejam muito bem-vindos e que possamos receber as bênçãos de Jesus neste momento. Aqueles que desejarem magnetização da água, por gentileza, já vão separando para que no final possamos pedir aos benfeitores a magnetização dessas águas. Aproveitemos esta música para nos preparar sentimentalmente, emocionalmente. Já voltamos. Às 19 horas, vamos iniciar o nosso encontro, como de costume, fazendo a nossa prece inicial. Permita, querido Mestre, que nesta hora possamos encontrar as vibrações superiores que são produzidas pelos benfeitores. Agregarmos-nos a elas, senti-las, para podermos sentir a presença destes benfeitores que estão conosco onde estamos neste instante. Abraçados por esses benfeitores amigos e acompanhados de amigos espirituais. Buscamos, portanto, querido Mestre, aqui disponibilizar as nossas vibrações, os nossos melhores sentimentos, para beneficiar os nossos irmãos em necessidade. Em teu nome, e com as bênçãos e o amparo destes espíritos protetores, damos início à atividade de preces e radiações desta quarta-feira, 8 de dezembro de 2021. Assim seja. A leitura do Evangelho, capítulo 17, Sede Perfeitos. O item é o 11, que leva a assinatura de um espírito protetor com o nome de Jorge. Essa mensagem foi ditada em Paris em 1863. Cuidar do corpo e do espírito. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois. É difícil achar-se o segredo
de como chegarem a equilíbrio. Dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, isto é, aqueles que se consagram ao exercício prático que leva à efetiva realização da virtude, que tem, os ascetas, por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde, então, há sabedoria? Onde, então, há ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos, se martirizando o corpo? Não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Cuidar do corpo e da alma é fundamental para todos nós que estamos encarnados, porque o corpo nada mais é do que um instrumento que o espírito se utiliza para estabelecer as suas relações neste mundo em que nos encontramos. Portanto, como ferramenta, deve o artífice cuidar dela para que ela responda adequadamente aos estímulos do espírito. Vamos à nossa oração, à nossa irradiação. Neste momento, querido Mestre, aqui reunidos presencial e virtualmente, buscamos a Ti para podermos ter o preparo para este momento, mas sobretudo a proteção e o concurso dos bons espíritos para poderem recolher as nossas vibrações e dispensá-las aos nossos irmãos a quem estamos endereçando agora os nossos pensamentos. Ou aqueles outros que estão anotados em nossos apontamentos, ou alguns que estão aqui declinados em nossa plataforma. A todos esses a quem estamos endereçando o pensamento agora, mormente aos que estão passando por dolorosas provações, por doenças terminais, ou que estão agonizando em seus corpos. Peço a Ti, querido Mestre, a assistência a esses irmãos, que eles possam, nestas horas difíceis em que se encontram, ter a esperança renovada. Talvez não na cura de seus corpos, mas na libertação do espírito.
E essa libertação será tão mais feliz quanto mais essa criatura tenha feito o bem, tenha sido caridoso, fraternal, amoroso. Mas também, por outro lado, mestre, temos que acolher os nossos irmãos que não souberam se comportar conforme as orientações que aqui foi passada na leitura, que não cuidaram os seus corpos, que talvez não tenham feito tanta caridade, não tenham se esforçado para se tornar alguém melhor. Oramos por estes, porque desta vez eles tiveram essa experiência que é fundamental para a reconstrução de dias vindouros. Nada se perde. Todas estas experiências nos acompanham e são alicerces para novas ações que vêm no futuro. Quero também te pedir, querido mestre, pelos nossos irmãos que passam por dolorosas provações, infringidas pelos nossos outros irmãos, do corpo ou fora dele. São as obsessões, são as agressões físicas, as torturas emocionais, psicológicas. Perdoe essas criaturas, mestre. Aqui estamos envolvendo todas elas, algozes e vítimas, para que, em um momento qualquer, uma destas partes possa perdoar a outra, ou perdoar-se, para estar em acordo com a lei de Deus. Aqui pedimos pelos que cometeram suicídio. Encontram-se no plano espiritual decepcionados, desiludidos, porque o seu tentame não alcançou o objetivo que imaginavam: cessar a dor, o sofrimento, a angústia, a solidão. E agora, tudo isto está ampliado, porque deixando o corpo, o nosso irmão agora percebe com maior clareza que não era o corpo que sofria, mas o espírito que habitava nele. Perdoe-os, mestre. Talvez eles não consigam articular esse pedido de perdão, e aqui nós o fazemos por eles, para que eles sintam uma leve brisa para diminuir as suas dores, as suas aflições, e dizer a eles para manter acesa a chama da esperança, porque novas oportunidades já estão planejadas por Deus. Basta que estejam prontos para colocar em prática os planejamentos divinos. Oramos pelos que estão na tentativa do suicídio, na ideação. Aqueles que já tentaram e, portanto, vivem nesse conflito porque atentaram contra a sua própria vida, porque sabem no fundo de suas consciências que isto não é uma boa ação. E quanto mais eles se imantam a esta ideia, mais sofrem, querido mestre. Queremos aqui aliviar essas dores morais, enviar a eles os bons sentimentos, as boas vibrações, para que sintam-se amparados, para que possam perceber que o mundo é passível de ser vencido quando nós determinamos que o Espírito é exatamente o dirigente dos corpos. Ó, mestre, também há
entre nós vários irmãos que, sendo suicidas contumazes, agora estão entre nós para superar os obstáculos que não superaram antes. Portanto, venho te pedir por eles, para que eles tenham força, fé, sejam assistidos pelos bons espíritos, e aquele que estiver nesse instante numa tentativa de cometer, possa ser visitado por alguém, por um espírito, por um encarnado, por uma ideia que lhes alcance e faça que eles suspendam o ato. Momentaneamente que seja, mestre, mas são momentos decisivos e importantíssimos, porque a vida é dinâmica. E nesse dinamismo, aquilo que antes poderia ser um ponto negativo, bem observado, pode ser identificado como positivo. Perdão, mestre, por esses nossos irmãos que tentam sistematicamente cometer o suicídio. Também pedimos pelos nossos irmãos que se equivocaram com as leis divinas e com as leis do homem, porque estão endividados com um e com outro. Seja qual for a sua infração à lei. Aqui pedimos por todos. E nesse rol nós nos enquadramos, porque também nós outros nos equivocamos na execução das leis, em nos submetermos a elas. Perdão, mestre. Ajude-nos a criar coragem, a exercer a nossa vontade, para que possamos, portanto, vencer os ecos que a matéria grita aos nossos ouvidos. Venho também te pedir pelos lares, os lares de todos nós, pelas famílias, principalmente hoje, consagrado o Dia da Família. Família esta vilipendiada por todos os tipos de agressões. Várias tentativas para diminuir-lhes a importância no contexto da sociedade humana. Mas é justamente nesse núcleo familiar que Deus envia os seus filhos para que nós, nas famílias, possamos cuidá-los, dar-lhes bons encaminhamentos, assisti-los em suas necessidades, a aprendermos a amar essas criaturas, a nos devotar a elas. Não importa se são filhos com problemas físicos, mentais, ou se são a nossa expectativa, a nossa observação como saudáveis. Precisamos amá-los indistintamente. E se Deus nos confiou a algum desses filhos com alguma necessidade especial, é porque Deus sabe da nossa capacidade de termos sucessos em cuidar, em zelar, em velar, em amar esta criatura, tornando-a, portanto, alguém mais compreensivo, mais tolerante, mais resignado, e sentindo-se amado, possa também amar. Porque o homem ainda é muito perverso. Anatematiza as criaturas portadoras de necessidades. Perdão, mestre, por eles. Eles não identificam que ali há a presença divina
como há neles também a mesma presença, Deus em nós. Ó Mestre, quantos e quantos irmãos nossos estão sentenciados nas penitenciárias e prisões da terra? Mas quantos e quantos estão sentenciados e aprisionados nas suas consciências pelas infrações que vêm cometendo sistematicamente? Oramos por todos eles, pelos que desencarnaram há pouco e precisam a assistência espiritual, precisam de nossas orações, para que sintam-se fortalecidos e estimulados a enfrentar a vida espiritual, retornando ao seu lar, indo ao encontro dos seus amores. E se tiver tido algum sucesso por aqui, Mestre, que esse sucesso seja enaltecido na volta de nosso irmão à pátria espiritual. Que possamos perdoá-los nos deslizes, porque quem de nós não comete um ou outro, e sempre necessitamos dos perdões mútuos. Venho, querido Mestre, te pedir por esses irmãos que perambulam pelas ruas, sem destino, talvez até mesmo tenham perdido as suas identidades, já não sabem responder sobre suas famílias, de onde vêm, porque estão momentaneamente em desalinhos mentais. Outros tantos estão mendigando nas esquinas e nem sempre são bem recebidos pelas criaturas que por ali passam. Ninguém, mestre amigo, merece ser vilipendiado desta forma, porque tu nos ensinou que deveríamos amar uns aos outros, mas nós, ainda muito orgulhosos, nos colocamos em patamares baseados em areia movediça. Porque hoje podemos estar bem, mas os desígnios de Deus para amanhã são incógnitas para nós. Perdão, Mestre. Se ainda olhamos o nosso próximo com indiferença, com arrogância, esquecendo que este é meu irmão em Deus. E os irmãos que se amam velam-se uns pelos outros. Perdão, Mestre. Quando realizamos valores, analisando o nosso próximo, somente pela expressão corporal, pela sua vestimenta, pela sua falta de asseio, quando identificamos essas criaturas, pela imagem que os nossos olhos captam, eles não são o que os nossos olhos veem. Eles estão nessas condições momentâneas, porque são irmãos, são espíritos como nós, realizando as suas tarefas, depurando-se, conquistando-se a si, trabalhando muitas vezes imperfeições que nós outros ainda nem começamos a trabalhá-las.
Quero te dizer, querido mestre, que nestes momentos graves em que a sociedade humana do planeta Terra está passando, há muitos de nós enlouquecendo. Isto é, perdendo a razão, tornando-se alguém que sai a agredir indistintamente uns aos outros, seja da forma que for, se não pessoalmente, mas agridem-se virtualmente. As divisões que estamos estabelecendo nos lares, porque alguém tem uma opinião diferente da nossa e já não aceitamos mais o convívio dele. Perdão, mestre. Tu já nos havia alertado a respeito disto. Que viria dias em que pais ficariam contra filhos, filhos contra pais, e por aí mais. Estamos vivendo isto, mestre. Somente por pontos de vista. Ajude-nos a superar estas situações aflitivas em que a humanidade vive, para que nós, na paz possível, possamos compreender o nosso irmão, aceitá-lo como ele é, respeitar as suas opiniões e que jamais imponhamos a nossa visão para eles, mas compreendê-los, amá-los, perdoá-los. Este é o nosso trabalho contigo, mestre. Porque aqui pedimos por essas criaturas todas, pelos profissionais que atendem essas criaturas, nos consultórios, nos hospitais, nas clínicas, nos hospitais espíritas. Quantos e quantos enlouquecem nas drogas, porque imaginaram que elas seriam a libertação. Estão dando-se conta que algemaram-se as dores supremas. Infelicitam-se e infelicitam também os seus familiares, os seus amigos, aniquilam seus corpos, deterioram o espírito. Tenhas misericórdia e compaixão, querido mestre. Há tanto por fazer. E para que os nossos lares sejam locais de harmonia, de paz, de serenidade. Pedimos agora que os benfeitores nos acompanhem numa visita mental ao nosso lar, visitando todos os cômodos, um a um, realizando a asepsia do ambiente, harmonizando o convívio entre os que lá estão ou venham a estar, de ambos os planos da vida. Que esses irmãos que estão em nossos lares sejam por nós acolhidos, que possamos orar uns pelos outros, mesmo para estes que estão desencarnados e que coabitam o lar.
sentiram-se atraídos ao nosso lar. E conforme for as nossas vibrações no lar, atrairemos semelhantes a essas vibrações. E, portanto, se isso está nos incomodando, mudemos primeiro as nossas vibrações daqueles que constituem o lar físico, para que esses irmãos naturalmente se afastem do lar espiritual. Quero te pedir, querido Mestre, as tuas bênçãos para todos os religiosos do planeta. Não importa a confissão de cada um, eles têm a missão de apresentar uma espiritualidade aos seus fiéis. Como também peço por todos os dirigentes políticos e administrativos de todas as nações em todos os seus níveis, porque também eles têm parcelas de responsabilidade naquilo que acontece com os seus liderados. E, portanto, uma decisão equivocada pode levar uma nação à derrocada. Estamos enfrentando situações adversas, mas naturalmente que essas situações têm a tendência de nos fazer mais fortes, mais resilientes e, portanto, capazes de superarmos estes embates que os convites que Deus nos faz para que nos fortaleçamos espiritualmente, moralmente, e que nos capacitemos pela inteligência e pelos conhecimentos a fim de vivenciar e sairmos vitoriosos destas condições que hoje se apresentam para nós. Nestas tuas bênçãos, querido Mestre, aqui te pedimos que abençoe os lares. Abençoe os lares de nós todos que aqui estamos, de todos esses que estão nesta plataforma, e que os benfeitores derramem sobre todos nós, envolvendo-nos em vibrações de amor, de harmonia, de serenidade, de paz, de esperança, de saúde. E que sejamos corajosos para testemunhar a nossa fé. Assim seja. Agradeço-vos a presença aqui em nossa sede, agradeço-vos a presença de todos vós que estão nos assistindo pelo Facebook, desejando uma ótima noite a todos, convidando para o nosso encontro amanhã pela manhã, às 9 horas, em um momento diário de oração. Na paz do Senhor, boa noite.